Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, no verso 18, a gente vai ler até o verso 21. Amém? Todo mundo abriu? Êxodo 20, verso 18 até o verso 21, a Bíblia fala o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o canglor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu, ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Senhor Deus, essa é a tua palavra, que o Senhor venha sobre nós esta manhã, trazendo vida, trazendo restauração, quebrantamento, conversões, que nós estejamos atentos à tua voz, que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao teu falar, que o Senhor venha eliminar toda e qualquer distração, Senhor. Estamos prontos para te ouvir, ó Pai. Toque em nossos corações, que eu não venha atrapalhar a tua voz, ó Deus. Conceda a tua graça e a tua misericórdia, que o seu Santo Espírito possa me usar livremente esta manhã, ó Pai. Te agradecemos por mais um dia de vida e por mais um ano, Pai. Obrigado por tudo. Receba os nossos louvores, as nossas orações e a palavra que será ministrada agora. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Rapaz, tô tenso. O pessoal me deu o microfone aqui de fio e eu gosto de andar. Se eu cair, vocês não riem de mim, não. Tá? Essa passagem é uma das que eu mais gosto, do Êxodo, né? Eu me apaixonei pelo Antigo Testamento. Não gostava, achava muito complexo. Mas eu me apaixonei depois que eu comecei a conhecer a vida de Moisés. E aí, eu gosto muito dessa passagem, gosto muito do Êxodo todo, né, do Pentateuco. E ainda mais eu tenho um apreço muito especial por Moisés. Porque depois de Jesus eu acho que ele foi o cara mais íntimo. Alguns vão dizer que foi Paulo, mas eu acho que não, acho que foi Moisés. Pelas experiências de vida. E hoje a gente vai entender um pouquinho essa experiência de vida de Moisés. E antes de tudo, a gente vai entender como é que aconteceu até o momento que a gente leu. A gente caiu de paraquedas no capítulo 20 e a gente vai entender todo o contexto até chegar no capítulo 20. A gente entra na mensagem de hoje. Tá? O Êxodo ele começou quando o povo ele sofre a escravidão no Egito, né? E a Bíblia vai dizer que eles clamam a Deus por libertação. E Deus ele ouve em sua infinita bondade e vai lá e liberta o povo. Isso está escrito no capítulo 2 de Êxodo. Vamos dar uma olhada lá? Voltar a Bíblia um pouquinho. A gente vai compensar a Bíblia que a gente não leu na semana e vai ler alguns versículos hoje. Êxodo capítulo 2, no verso 23, a Bíblia fala o seguinte: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então o Êxodo começa basicamente aí, né? O que aconteceu antes? Aconteceu o quê? Que Moisés morava no Egito, e aí... José morava no Egito, José morre, levanta-se uma nova geração, levanta-se um novo faraó, o povo é escravizado e aí o povo está sendo escravizado ainda. Né? E aí o povo clama a Deus por libertação. E Deus ele atende esse clamor, assim como ele atendeu o nosso clamor por libertação. O povo sofria, o povo era massacrado, né? A escravidão em si já é ruim. Quando a gente fala escravidão já é uma palavra não muito legal, né? Então a escravidão ela é algo horrível e Deus atendeu o clamor do povo, porque o povo teve essa iniciativa. Não que Deus não soubesse que eles estavam sendo escravizados. Claro que Deus sabia que eles estavam sendo escravizados. Mas eles pedem a Deus pela libertação e Deus, em sua infinita bondade, vai lá e atende o clamor deles. Aí Deus levanta Moisés, Deus levanta Arão, aí eles vão lá no Egito e acontece tudo aquilo que vocês viram na novela ou leram na Bíblia. Vem as 10 pragas, né? E acontece tudo aquilo. Após as pragas, o faraó vai liberar o povo e começa a perseguir o povo no deserto. Vocês viram isso? Vocês leram isso, né? E aí o povo está no deserto e bate de frente com o mar.
Cara, é incrível. Depois que eles saem do deserto, o povo tem várias experiências maneiras. Várias. Assim, experiências impactantes. Se a gente tem experiência com Deus quando lê assim uma palavra e a gente nem vê Deus, né? E a gente já fica fervendo pela presença de Deus, quanto mais você vê o que o povo viu no deserto. Se eu visse se eu tivesse no deserto naquele momento, eu nunca mais ia abandonar Deus. Era a certeza ali. Eu nunca vou abandonar, mas se eu visse tudo aquilo, era uma certeza assim, era um fato. Porque depois que eles saem do deserto, depois que eles saem do Egito, a primeira coisa que eles veem é passagem pelo mar. Vocês lembram quando o povo está de frente do mar? É a passagem mais conhecida da Bíblia, né? Que o Moisés estende lá o cajado e diga ao povo que marchem. Aí o povo vai marchando e passa a seco, né? A segunda experiência legal que a gente vai ver também é quando o povo chega em Mara. Aí essa é menos conhecida para vocês. Que aí quando o povo está com sede, vai beber água, só que a água é amarga, né? E aí por um milagre a água torna-se doce. E aí, continuando, eles estão com fome. E aí, o que acontece? O que cai do céu? Maná cai do céu. E aí, quando eles estão fartos de maná, o que Deus manda? Cordonizes. Até sair pelo nariz. É isso que Deus fala. Vai comer até sair pelo nariz e sai pelo nariz. Coisa nojenta. Até vomitar. E aí, não bastava tanto milagre acontecendo, quando eles estão caminhando, eles têm uma peleja, que é contra Amaleque. Se eu falar só isso, vocês não vão lembrar que peleja foi essa. Mas se eu falar assim, foi aquela peleja que Moisés ficava no monte com o braço levantado, e quando ele abaixava, o povo perdia, e quando ele levantava, o povo ganhava. Vocês lembram dessa batalha? Beleza. Aconteceu tudo isso até chegar no capítulo 20. Quanto tempo? Deve ter se passado uns 20 anos. Nada. Passou 2 meses só. Tá? Que no terceiro mês acontece que a gente leu. E aí, só que eu falei de grosso modo sobre tudo o que aconteceu. Né? Foi muito resumido. Só que acontece várias coisas na entrelinhas e é o que a gente vai se atentar hoje. Porque o povo fisicamente não era mais escravo, porque eles estavam longe do Egito. Mas espiritualmente eles ainda estavam no Egito. Por que eu digo que espiritualmente eles ainda estavam no Egito? Porque a gente vai ver constantemente o povo reclamando das coisas que Deus fazia. Se você nunca leu o Êxodo, te convido a ler o Êxodo e sentir raiva. Porque o povo reclama a todo momento das coisas que Deus faz. Deus fez? Não tem isso. Deus faz? Não tem isso. Parece criança mimada. Parece criança mimada. Quando você não dá uma coisa, ela bate o pé, né? Vida, azar, igual o pastor fala. A gente vai ver um pouco dessas reclamações para vocês verem que isso é verdade, né? Para aqueles que nunca viram isso na Bíblia, a gente vai ver em detalhes. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 14. Não vamos ler todos os capítulos, mas só algumas citações. No capítulo 14 de Êxodo, no verso 11, a primeira citação é ali logo na passagem do mar, quando o povo é liberto. Deus fala o seguinte, o povo fala o seguinte, né? Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, o povo, a primeira reclamação foi essa. O milagre nem aconteceu. Mas, beleza, eles viram o mar abrindo e que tudo se resolveu. Né? O entendimento era para ser esse. Você viu o mar abrindo. Agora eu creio em Deus com todas as minhas forças. Mas não foi bem isso, não. No capítulo 15, logo no seguinte, tem um cântico maravilhoso de Moisés, todo mundo dança, bonitinho. E aí no capítulo 15 eles já têm uma necessidade. No verso 24 do capítulo 15, a Bíblia fala o seguinte: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore, e lançou Moisés, tarará, tarará. E o povo murmurou novamente, porque Deus fazia, Deus dava, Deus fazia, Deus dava, o povo reclamava. Era basicamente isso. Mais uma reclamação que a gente vai ler no capítulo 16, no verso 2 e 3, logo no iniciozinho. A palavra diz o seguinte, capítulo 16, no verso 2 e verso 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste este deserto para matar de fome toda esta multidão. Moisés obrigou todo mundo a sair do Egito, né? Foi batendo em todo mundo até todo mundo sair. Parece que isso aconteceu, mas não foi bem isso não. E o povo continuava reclamando das coisas que Deus estava dando. Para finalizar, no capítulo 17, no verso 2, a gente vai ver uma das últimas reclamações, e tem mais. No capítulo 17, no verso 2,
antes dele beberem água da rocha, eles falam o seguinte: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Né? Então, por que eu falei que fisicamente eles estavam no deserto e espiritualmente eles estavam no Egito? Porque o povo ele estava todo momento pedindo pelas coisas que estavam lá no Egito. O povo ainda não estava totalmente liberto. Fisicamente estava geral bem. Mas espiritualmente estava todo mundo ainda bem ruinzinho, né? Isso acontecia por quê? Porque eles não queriam viver da maneira que Deus quer. Porque a maneira que Deus quer que a gente viva é como uma dependência de Deus. Lembram do que Paulo fala? Que o justo viverá pela fé. A maneira com que Deus quer que vivamos é pela fé. Só que o povo não está acostumado a depender de Deus. E, cara, se tem uma coisa que Deus gosta é que dependam dele. Não é porque Deus é um ser carente ou Deus é um ser triste. Muito pelo contrário, Deus é um ser completo em alegria, completo em amor, ele é completo em tudo. Ele nem precisa da gente para nada. Se você acha super maneiro, você não é super maneiro. Deus nem precisa de você, a gente que necessita dele. E eles não queriam viver da maneira que Deus quer, mas quando a gente vai para Deus, a gente tem que viver de acordo com os decretos de Deus. E agora, por eles terem clamado, eles precisavam viver dessa forma. Porque a escravidão ela é muito parecida com o nosso pecado. Na verdade, é uma analogia do pecado que a gente faz. A escravidão ela é como a escravidão do pecado ela é como uma prisão aberta. Não sei se já tiveram a possibilidade de ver uma prisão. A prisão não é algo legal, não é algo bonito. Viajei com o Cício a São Paulo, a gente foi lá no Museu da Ditadura, lá, e tem a galera arranhou nas paredes, né, o sofrimento e tal. Mas a prisão do pecado não é como essa prisão que eu e o Lucas vimos lá em São Paulo, que é a prisão da ditadura, que foi algo horrível. Não, a prisão do pecado é algo maravilhoso. Inclusive tem a porta aberta. Olha que legal. A prisão do pecado ela é algo super confortável. Ela é algo que tem tudo que eu preciso. Por isso que muitas vezes eu não me sinto mal. Mas às vezes bate uma bad. O que é a bad? A tristeza. Às vezes bate a tristeza por eu estar no pecado. Mas a todo momento parece que eu estou super feliz ali, me alimentando do meu Wi-Fi, do meu celular. A prisão tem tudo isso. Uma boa comida, tem a carne. Igual eles falaram. Eles estavam confundindo tudo. Eles achavam que o Egito era maravilhoso. Né? E agora eles estavam livres, só que eles estavam cegos. Né? Então a prisão do pecado, muitas vezes, ela nos engana achando que a nossa condição é confortável. Mas a nossa condição não é confortável no pecado. O pecado gera morte, gera consequências terríveis, e essas consequências dos pecados deles tiveram consequências que a gente vai entender mais para frente. No verso 18 do capítulo 20, a gente vai ler lá, não está aqui, porque eu anotei agora. No verso 18 do capítulo 20, que é o texto que a gente leu, começa o seguinte. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o canglor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Né? Então, o que aconteceu? Depois de tudo isso que eu falei, Deus ele marca um encontro com o povo. Porque até o presente momento, Deus ele só havia se manifestado apenas com os milagres, e não de forma física. Deus ele iria se apresentar pelo próprio nome, que é o Eu Sou. O povo só conhecia Deus como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como Deus dos meus antepassados, como Deus de nossos pais. Agora Deus não, Deus queria se relacionar com o povo e agora Deus iria se apresentar. E isso acontece no capítulo 19, antes do que a gente leu. E o que a gente leu é a manifestação física de Deus. Que é a manifestação física de Deus, essa teofania no monte lá. Que era através dos trovões, do monte tremendo. Era basicamente dessa forma que Deus se manifestariam a eles. Só que o encontro com Deus, ele não podia ser feito de qualquer forma. No capítulo 19, Deus ele exige algo primordial e que a gente também precisa, e que a gente vai ler no Novo Testamento. A primeira coisa que Deus exige, olha que a lei cerimonial não estava estabelecida ainda, era a purificação. No capítulo 19, no verso 9 ao verso 11, é quando Deus ele fala a Moisés a forma com que o povo deveria estar para esse encontro. No capítulo 19, do verso 9 até o verso 11, a palavra fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça, e quando eu falar contigo, e para que também creiam que sempre em ti,
porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O encontro estava marcado agora. Lembram da passagem que o Novo Testamento diz que sem santificação, né? Ninguém o quê? Pois é, sem purificação ninguém verá o Senhor. E olha que louco, cara, eu fico absurdo essas coisas, né? Mesmo com a purificação, o povo não podia nem tocar no monte. Nos versos 19 vai dizer que quem tocasse no monte iria ser fulminado no mesmo momento. Então Deus, ele é completamente santo e a nossa corrupção não pode nem se aproximar de Deus. Então o povo não podia nem se aproximar ali. Deus manda Moisés marcar um limite ao monte e ninguém chegava ali, nem animal chegava ali. Se o animal chegasse, era fulminado na hora. Então, por que Deus exigiu tanto? A primeira coisa é porque Deus, ele é santo. Então, eu preciso ser santo para me achegar a Deus. É a primeira lição de hoje. Para me achegar a Deus, eu preciso ser santo. Eu clamei a Deus, agora eu preciso buscar a santidade e me aproximar a Deus. E o segundo ponto, porque Deus exigiu isso, porque Deus agora não queria falar somente com Moisés. No verso 9 ele fala, para que eles me ouçam. Para que a gente ouça a Deus, a gente precisa viver em santidade. E agora Deus estava exigindo do povo a santidade, porque Moisés sim continuaria sendo o líder deles, mas agora eles precisavam ser santos para que pudessem ouvir a Deus. E olha, cara, a manifestação de Deus foi algo que foi jamais visto. Alguns teólogos dizem que foi como uma erupção vulcânica. Eu acho que não foi. Eu acho que dava muito mais medo. E não adianta falar que você não ficaria com medo, porque todo mundo ficaria com medo. Um dos princípios básicos, quando a gente interpreta a Bíblia, é primeiro tentar entender o que o autor quis falar para o povo, e depois a gente aplica para a gente. E quando eu vou tentar fazer isso, eu sempre me coloco no lugar do povo. Então, te convido a se colocar no lugar do povo. Aquele cara que abriu o mar, não falo de Moisés, o cara que abriu o mar, o cara que fez a água amarga virar doce, o cara que fez a água sair da pedra, o cara que fazia a galera vencer guerra, era esse ser que ia se manifestar. E quando Deus ele se manifestou, a gente pode, sei lá, associar com um vulcão, mas eu acho que era muito mais sinistro. Imagina você diante do monte agora. Imagina olhando para o monte, e aí você vê tudo tremendo. E trovões, e relâmpagos, e uma nuvem escura. Normalmente quando vai chover, a gente vê aquela nuvem vindo, o vento batendo, eu já fico logo preocupado. A Mari conhece, sabe que eu sou. Já fico logo com medo. E quem já foi nos retiros anteriores sabe que a gente tem boas experiências com chuva. Né? Então, e quando vem o vento, vem a chuva, eu já fico logo preocupado. Se coloca agora no lugar do povo. Tudo tremendo. Um estrondo. Você não ficaria com medo? E olha a ordem, se tocar no monte você morre. Então, meu amigo, se disser que você não fica com medo, aí você é muito corajoso, né? E aí, todos ficaram com medo. Todos. Ah, mas de Moisés. Moisés também ficou com medo. Mas a Bíblia não falou, fala assim. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 12, lá na última carta do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 12, o autor de Hebreus vai dizer que o próprio Moisés sentiu medo. E não foi um medinho normal, não. Quer ver, ó? Hebreus, capítulo 12, no verso 21. No verso 21, a palavra fala o seguinte, Hebreus 12, 21. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo. Era um espetáculo, mas era horrível o espetáculo. Não era algo bonitinho. Nossa, Deus está se manifestando. Não, era horrível. E aí ele fala, era tão horrível que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Então, se Moisés, que era assim como um homem, sentiu medo, imagina você que não tinha intimidade nenhuma, como o povo. Então, o medo, ele é algo normal no ser humano. A gente falou sobre o medo terça-feira, até falei, pastor, para de falar, que senão vai falar a palavra de domingo. E o medo, ele é algo super normal no ser humano. O medo, em certa medida, ele é algo bom. Porque o medo, ele nos torna prudentes. Não sei se vocês já pararam para perceber que algumas coisas a gente não faz por medo.
né? Mas o medo, muitas vezes, é algo ruim, né? Por exemplo, uma vez o Jonas me convidou para uma trilha, e aí ele falou que a trilha era para iniciante. Cheguei lá, tinha que atravessar uma pedra, que parecia que tinha que escalar a pedra. Não vão numa trilha com o Jonas. E aí eu cheguei na trilha, eu travei, porque tinha que escalar e tinha uma água descendo, que se escorregasse era morte na hora. E eu travei. Ó, Osana, conhece o Jonas. Ele que me convidou. Ih, a avó tá ouvindo. Desculpa, avó. Não é mentira, avó. E aí, era só meu medo que estava me trazendo, porque era algo normal. Eu estava travado e as pessoas passavam tranquilamente em cima da pedra aqui assim, em pé, e tá eu lá me arrastando aqui na corrente aqui assim, ó. Só que se eu deixasse ser dominado pelo medo, eu ia perder uma cachoeira super maneira, que a gente nem tomou banho porque estavam fazendo filmagem lá, né? Mas o medo, em certa medida, ele é algo bom, porque ele nos torna prudentes, mas em algumas ocasiões, o medo, ser dominado pelo medo, é algo ruim. Quando o medo ele torna-se uma barreira na minha vida e me impede de fazer algumas coisas, o medo ele é algo ruim. Por exemplo, não sei se você já foi assaltado. É algo normal no Rio de Janeiro ser assaltado. Se você nunca foi um dia, tem que ser. É algo normal. Quem vem no Rio de Janeiro tem que ser assaltado um dia. É algo normal. Não estou jogando praga na vida de ninguém, mas é algo super normal. E não vou dizer que eu fui assaltado na rua da igreja para ninguém deixar de ver a igreja. Eu estava indo para a casa da Mari aqui, né? A gente estava até brigado um dia porque eu jogava videogame na casa do Lucas. E aí, quando a gente chega no portão para abrir a porta, o portão lá, e vem dois caras na moto. Aí quase fui agredido, perdi o celular, Mari perdeu bolsa, perdeu o celular, documento ficou. E aí, no outro dia, a gente já não vinha mais na casa da mãe da Mari. A gente ficava na minha casa. Eu não vou ser assaltado de novo. Eu não sei nem se o cara mostrou arma, mas eu vou dar mole. Aí a gente ficava aqui na casa da mãe da Mari. Aí na casa da minha mãe, né? E a gente não era casado ainda, e ela ficava dormindo lá e tal. E aí, o medo começou a nos impedir de vir aqui na casa da mãe dela. E aí, toda vez que a gente vinha, quando chegava aqui na esquina, a gente ouvia barulho de moto, corria. Ou então, teve uma vez que a gente se escondeu atrás de uma van lá em cima, né? Ouviu o barulho de moto, se escondeu, né? A forma que você, não sei se você já foi assaltado de ônibus, eu nunca fui, graças a Deus, mas quando você é assaltado de ônibus, você fica logo escaldado. Você é assaltado, e aí qualquer pessoa que entra por trás, você já, ó, né? É algo surreal. Mas o medo, ele não pode me impedir de subir a rua. Da mesma forma que eu preciso pegar o ônibus para trabalhar. Eu não posso deixar de pegar o ônibus. Então o medo, quando ele me toma, ele é algo super ruim. Quando o medo ele se transforma numa barreira, ele é algo ruim. E estamos tratando sobre Deus. Então quando o medo se torna-se essa barreira entre eu e Deus, e a gente vai tratar de outras barreiras, é algo ruim. E foi algo super ruim para o povo. No verso 19, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, do capítulo 20. Disseram a Moisés, fala-nos tu. O povo estava distante. O pessoal, quando viu tudo acontecendo, meu Deus, todo mundo purificado, terceiro dia, o pessoal já fez aqui, ó. Distante, tudo tremendo e tal. E aí o povo se distanciou. E aí a palavra fala o seguinte, disseram a Moisés, não bastava só se distanciar. Fala-nos tu e te ouviremos. Fala você. Não quero ouvir Deus, fala você. Fala você, Moisés, por meio dele. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Quem que pediu a Deus por libertação? E agora eu me pergunto, como alguém pode se recusar a se relacionar com Deus? Agora era o momento perfeito para eles subirem no monte, para eles chegarem perto do monte e falar, pô, Senhor, para que tanta dificuldade? Estou sofrendo pra caramba aqui, podia ser mais fácil. Ô Senhor, por que foi tão difícil no Egito? O que o Senhor quer para nossas vidas? Como é que vai ser a terra prometida? Era o melhor momento para que eles se achegassem a Deus, porque estava tudo certo. Eles podiam se achegar a Deus, mas o medo de morrer fez com que eles se afastassem de Deus. A barreira criada não ajudou eles, mas simplesmente fez com que eles se afastassem. Cegou o povo. Trazendo para o Novo Testamento, é como se a gente visse o véu sendo rasgado de cima a baixo e a gente continuasse olhando para Deus assim através do véu, assim, ó. Tentasse ver Deus, mas eu estou através do véu. E o medo impediu do povo ver Deus. Mas sabe o que é engraçado? Por que o
povo teve medo de Deus? Eles já conheciam Deus. Eles já sabiam a forma com que Deus agia. Pô, Deus é o cara que abriu o mar. Deus é o cara que fez um monte de coisa. Por que eu vou ter medo de Deus, gente? Eles conheciam Deus, eles sabiam quem era Deus e que era Deus que estava libertando, porque Moisés falava que as palavras que ele estava dizendo lá eram de Deus. Mas conhecer Deus é diferente de se relacionar com Deus. Nós podemos conhecer a Deus e não nos relacionar com Deus. Compreende a diferença? Conhecer a Deus não é a mesma coisa que se relacionar com Deus. E a gente precisa colocar essa diferença firme no nosso coração. Conhecer a Deus, até o diabo conhece Deus. Tiago vai falar isso, né? Que até o diabo conhece a Deus, né? E acredita em Deus, né? Isso que ele fala. Mas conhecer é diferente de relacionar. E o povo não se relacionava com Deus. Era o momento, era agora. Esse era o momento. Mas o povo teve medo. O medo, ele tornou-se uma barreira. E há várias barreiras na nossa vida que nos impedem de nos aprofundar no relacionamento com Deus. Há vários. A primeira pergunta, e é a que eu levo você a refletir essa manhã: qual é a barreira que te impede de se aprofundar no relacionamento com Deus? Eu não tenho medo de Deus, meu Deus. Beleza, muito bom. Mas a barreira deles também era o passado. Porque o passado era bom demais. A tua barreira é o passado? É o passado que te impede de seguir a Deus? Foi o passado melhor do que o presente? A tua barreira foi o abandono paterno, o abandono materno, a solidão e você cresceu sozinho? Não foi ter um pai muito bom, uma mãe muito legal, não ter um amor para abraçar? A tua barreira talvez possa ser uma ansiedade, uma depressão. Essas barreiras aparecem na nossa vida. Ou talvez a tua barreira é uma gravidez que aconteceu na infância e a infância foi perdida. Essa também pode ser uma barreira nas nossas vidas. E qual é a tua barreira? Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus fixo, firme, as pessoas nos enxergam como Moisés. Eu não dependo de um Moisés para mais chegar a Deus. Pergunto novamente: tem alguma barreira que te impede de se aprofundar a Deus? Como a gente falou na terça, é a baixa autoestima? É a própria autoestima. Eu tenho autoestima demais. O que te impede de se achegar mais a Deus? Deus está lá se revelando, Deus está aparecendo lá, mas qual é a tua barreira? A gente precisa identificar as barreiras, porque essas barreiras têm consequências, e consequências que nos levam à morte, e barreiras que precisam ser derrubadas, e barreiras que precisam ser quebradas. E Deus estava dando essa oportunidade para barreiras ser quebradas. E hoje, Deus está te dando a oportunidade para você olhar para a tua vida e reconhecer: minha barreira é essa. Eu tenho um relacionamento com Deus igual ao de Moisés. Amém, irmão? Que bom. Ajuda o irmão do lado a reconhecer a barreira dele. Se você já olhou para a tua vida e viu que não tem barreira nenhuma, amém. Glória a Deus por isso. Guarda no teu coração a palavra. As barreiras nos impedem de nos achegar a Deus e tem consequências gritantes. E algumas delas a gente vai empurrando com a barriga até o final. Até o final. Porque a gente não é totalmente liberto. Porque a gente não abandona totalmente o nosso passado. Porque se o povo parasse de encher o saco de Deus pedindo carne, pedindo um monte de coisa, agora a gente não precisaria de um Moisés na Bíblia. Você precisa se libertar das coisas que ficaram para trás. O nosso passado não define quem nós somos. Não define quem nós somos. E a não quebra das barreiras geram consequências tristes para as nossas vidas como cristãos. A primeira consequência é que nós teremos com Deus um relacionamento superficial. Muito superficial. Nós não conheceremos a Deus de maneira perfeita. E quando Deus se manifestar, eu não vou saber que Ele era a tempestade. Eu não vou saber que Ele era os trovões. Eu não vou saber que Ele era o tremor na terra. E quando Deus se manifestar, eu não vou saber nem quando Ele é a calmaria.
Porque eu tenho um relacionamento muito superficial com Deus, porque eu tenho medo de me aproximar, para aprofundar. Eu tenho medo de mergulhar em Deus e conhecer a Deus em profundidade. Se nem a eternidade vai ser suficiente para a gente conhecer a Deus em sua totalidade, quanto mais agora. Mas eu preciso insistir em mais, e mais, e mais e conhecer a Deus. Eu preciso vencer todas as barreiras que eu citei e me aprofundar, porque enquanto isso a gente tem uma barreira e a gente está num relacionamento aqui, superficial demais. E essas barreiras, elas nos cegam até para verdades absolutas. E a principal verdade, a absoluta está lá em Romanos, capítulo 8, no verso 1, né? Apareceu aqui? Não está no coisa. Apareceu? Aqui. Agora, pois, sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que a gente não vive em paz? Porque as barreiras nos cegaram essa verdade. Porque a culpa cegou essa verdade na nossa vida. Se a gente crer que nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas, não há barreiras que ficam de pé sobre a nossa vida. A segunda consequência está descrita no verso 20. Vamos ler? Capítulo 20 do Êxodo. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O medo, ele pode me levar à perdição. O objetivo da situação aqui era fazer com que eles temessem a Deus. Por que Deus estava se manifestando assim? Simplesmente para que eles vissem Deus. Deus é grandioso. Eu creio nele. E essa crença era para que eles não pecassem. E agora, como eu falei, Deus estava se apresentando como verdadeiro eu sou, e não como Deus não conhecer a Deus como Deus dos antepassados. Eu não posso conhecer a Deus apenas como o pastor Maurício me apresenta todos os domingos. Eles conheciam apenas a Deus da forma que Moisés colocava lá, Deus é assim. Se Moisés uma vez falasse assim, Deus é mentiroso, eles iam acreditar também. Só que Moisés não era esse cara, graças a Deus. E quando apareceu gente mentirosa lá no Êxodo, os caras morreram, abriu a terra lá e engoliu todo mundo. Então, Deus, ele queria esse relacionamento com o pessoal, mas o medo, as barreiras, nos levam à perdição. Se você conhecer a história de Israel, a história de Israel é muito, muito maneira, cara. Porque depois que o pessoal entra na Terra Prometida, a primeira ordem de Deus era, mata todo mundo. Não deixa um vivo. A primeira coisa que ficou foi um monte de gente vivo lá. A primeira coisa que o pessoal fez, que Josué fez, foi um acordo com o povo. E aí ficou uma galera lá, outra aqui, depois invadiu e depois escravizou todo mundo. Aí a galera era escravo deles. E aí Deus, ele levanta o juízo. Não sei se vocês já leram o livro de Juízes, mas o que é o livro de Juízes? Vou resumir de forma grossa, mas é muito mais rico do que isso. Deus levanta juízo, o povo vai para Deus. O juiz morre, o povo se perde. Deus levanta juízo, Deus vai para Deus. O povo vai para Deus. Deus acaba com o juiz e o povo se perde de novo. Juízes é eternamente assim. E aí quando o povo não aguenta mais, ele pede um rei. E aí que rei que Deus dá? Um rei maravilhoso. Quem foi o primeiro rei? Foi ótimo, não foi, Saul? Foi um rei maravilhoso. E aí começa a vir reis que começa a trazer idolatria. Tem gente que entra no templo e sacrifica para outros deuses. Tem rei que sacrifica criança. Até que o reino do norte é destroçado e o reino do sul é escravizado na Babilônia. O povo perdeu a identidade. Se vocês forem estudar a história dos hebreus, você vai ver que há um bocado de várias nações ali no povo. É um juntamento ali, né? Acontece a dispensação da galera. O povo não teve mais identidade. E o que o povo fez? Crucificou Jesus. O povo foi totalmente destruído. Simplesmente porque eles não seguiram o que Deus mandou. Porque nesse momento as barreiras impediram com que eles se achegassem a Deus. Esse foi a trajetória todinha. Talvez se o povo tivesse avançado nesse momento, talvez a história fosse completamente diferente. Mas Deus sabia que isso ia acontecer. Deus sabia de tudo isso. E a terceira consequência que eu separei é que as barreiras, elas farão com que nós usemos o Senhor apenas como um amuleto. Apenas como... O que é um amuleto? Tem um conhecido meu, que quando eu chego perto dele, e ele fala assim, que a paz do Senhor reina no teu coração.
É lá no trabalho. Que a paz esteja no teu coração. Que em nome de Jesus esse problema vai ser resolvido. Mas vai falar de Deus para ele. Semana passada eu fui orar para uma pessoa lá no trabalho e ele ficou desdenhando. É a pessoa que tem Deus como um mero amuleto. Que quando está tudo ruim, a gente usa Deus. A gente usa Deus ali, mas quando está tudo bem, meu irmão, sai fora. Sai. Que Deus o quê? Não sabia de Deus nenhum. Então eu começo a usar esse relacionamento como Deus, como um amuleto. Eu quero ele pertinho de mim para tudo dar certo. Mas não quero que ele influencie na minha vida. Todas essas três levam à morte. Se a gente não resolver nossas barreiras hoje, essas barreiras nos levarão à morte. E a morte, as pessoas que têm medo do inferno, né? O inferno é isso, o inferno é choro e ranger de dente. O inferno é muito pior que isso, gente. O inferno é a separação de Deus. É o abandono de Deus. Posso estar errado e depois o pastor pode me corrigir, mas eu acho que o sofrimento na cruz de Jesus, o pior de todos, acho que não foi nem a crucificação. Acho que o pior sofrimento de Jesus na cruz foi quando ele gritou: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque Jesus estava sozinho naquele momento. O inferno é o abandono completo de Deus. É físico, não estou dizendo que não existe inferno, não existe inferno. Mas é pior ainda, porque eu estou longe de Deus. Beleza, Venâncio, eu achei minha barreira. Vamos resolver minha barreira agora? Como é que a gente resolve essa barreira? A gente resolve a seguinte barreira como Moisés resolveu. Porque Moisés estava com medo, não estava? Vocês viram que Moisés estava estremecido e estava trêmulo. Estava igual eu agora, tremendo. Só que eu venci a barreira para estar aqui em cima. E Moisés também venceu. Como é que Moisés venceu? Vamos olhar para o texto no verso 21. Fala o seguinte: o povo estava de longe em pé. A galera ainda estava muito longe. Moisés reclamou, né? Mas o povo continuou longe. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou aonde? A nuvem escura onde Deus estava. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que sentem o medo, aquelas que tremem na base, e o que faz? Volta. Igual eles fizeram. Igual Deus estava falando lá, o povo estava aqui, ó. Beleza. Isso aí. Olha lá, Deus, fala com Moisés aí. Vou morrer não. E o povo estava se distanciando, mas há uma segunda pessoa, aquela que sente o medo, aquela que se treme na base, mas que vai. A primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver essa barreira na minha vida é ir contra a barreira. Para quem gosta de ver esses filmes aí de guerra, já deve ter visto aquela famosa frase que a melhor defesa é o ataque. Já viram essa frase, né? A melhor defesa de vocês é o ataque. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é lá na ferida, pá, meter o dedo na ferida mesmo. Mesmo. Nós precisamos meter o dedo na ferida para dar o primeiro passo. Assumir o nosso relacionamento raso com Deus é o primeiro passo. É assumir esse relacionamento raso. Saber que eu não tenho relacionamento nenhum com Deus é o primeiro passo para eu atacar a barreira. Assumir que eu não tenho relacionamento nenhum com Deus é o primeiro passo. E Deus, ele gosta dessas atitudes. Deus gosta quando a gente reconhece a nossa fraqueza. E a gente vai ver isso lá em Marcos, no capítulo 9. Vamos abrir lá rapidinho, Marcos, capítulo 9. Deus, ele gosta quando a gente reconhece que a gente não é ninguém. Por isso que ele fala que os humilhados serão exaltados. No capítulo 9, no verso 20 até o 24, a gente vai ver o seguinte. E trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo a ele por terra, resolvia-lhes espumando. Tem alguém endemoniado, né, no texto. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Perdão. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí o cara, se tu podes, tu faz alguma coisa. Eu imploro.
E aí ele já tinha reconhecido que não tinha fé nenhuma. Na verdade, ele estava com uma fé muito grande, mas ele reconhecia que ele não podia fazer nada, mas que Jesus podia fazer tudo. E aí, vendo Jesus que a multidão concorria... no verso 23, ele fala, ao que Jesus lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Como é que eu venço a barreira? É com lágrimas dizer, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E tudo é o possível ao que crê. E tudo é possível. Se você lê o Novo Testamento, toda vez que Deus faz um milagre, ele sempre fala assim, vá lá, a tua fé te salvou. É porque eu preciso ter fé primeiro. Não que a fé eu ganhe do nada, mas a fé é dom de Deus também. Mas eu tenho que ter fé para me aproximar de Deus. Ter fé é o primeiro passo a vencer a minha barreira. A fé, ela é algo inabalável. Tudo pode pela fé, tudo é possível. Ele não é jargão, não. É fé verdadeira, gente. Não é vai jogar em jogo de bicho, essas coisas, não. Tudo é possível pela fé. E eu me achego a Deus pela fé. Sem fé é o quê? Viu aí? Todo mundo conhece. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a primeira atitude que eu preciso ter é a fé. Deixa eu virar o esboço aqui. A segunda atitude que eu tenho que ter é a de Moisés. O que Moisés fez? Ele entrou na nuvem escura. O primeiro passo é reconhecer que eu sou fraco. E aí, reconhecendo que eu sou fraco, eu dou o primeiro passo. É entrar na nuvem escura. Por que Moisés entrou na nuvem escura se Moisés estava sentindo medo? O que explica essa atitude de Moisés? O autor de Hebreus explica essa atitude de Moisés. Vamos abrir no capítulo 11 de Hebreus. Eu estou finalizando, calma gente, vocês vão almoçar. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 27, a palavra diz o seguinte... No verso 27, pela fé ele abandonou o Egito, está falando de Moisés. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como aquele quem vê o invisível. Por que Moisés foi? Porque Moisés ele acreditava que a nuvem escura era Deus. Eu preciso crer como se eu estivesse vendo o invisível. Quando não tem manifestação gloriosa, crer quando não... Cara, quando eu sento para ler a Bíblia e quando eu leio e não sinto nada, é aí que você começa a ler mais. Porque tem dia que eu vou ler e eu vou chorar e eu vou, ai meu Deus do céu, que toque bonito. Mas tem dia que eu vou sentar para ler e não vai sair nada. E são nesses dias que eu preciso ver como quem vê o invisível. E para se encaminhar para o final... quase lá, na portinha. Para resumir tudo que eu falei, Davi, ele faz uma declaração maravilhosa. E se hoje a gente colocar essa declaração nos nossos corações, nós teremos um relacionamento profundo demais com Deus. E a gente precisa assumir esse relacionamento. O nosso papel é ir até Deus, porque Deus já veio até nós. O nosso papel é abandonar o meu passado, é abandonar minha vida pecaminosa, é abandonar minhas mentiras e tal. Gente, eu também erro como todo mundo. E Moisés errava. Vocês vão ver que Deus fala lá, Moisés, bate na pedra. Ele vai lá, dá um tapão. Qual a consequência do pecado de Moisés? Você não vai entrar na terra prometida. E aí sabe o que Deus fez? Levou Moisés lá no alto. Ó. Moisés, essa daí é a terra. Sabe quando você está com fome, que você fica olhando aqui para aquela comida assim, caraca, não posso comer. Era o sentimento de Moisés. Era o sentimento de Moisés. E aí Davi ele faz uma declaração maravilhosa. E aproveitando que esse é um ano de aniversário da nossa igreja, nós precisamos começar um ano de forma diferente. Nós precisamos começar um ano de uma profundidade em Deus. No Salmos 27, Salmo 27, é um salmo de Davi e um dos salmos maravilhosos. A gente vai ler apenas o verso 4. E se a gente sair daqui hoje crendo no verso 4, a gente consegue tudo. Gostou, né? Sabia.
Davi, ele fala o seguinte, Davi é o cara que foi chamado, era o homem que, segundo o coração de Deus, que foi levantado. E aí Davi, ele está escrevendo lá os salmos, e eu imagino o quanto Davi estava apaixonado, eu imagino o quanto Davi estava se derramando na presença de Deus para escrever esse salmo. Eu imagino um Davi completamente com sede de Deus. Por mais que Davi também... Cara, e o incrível da Bíblia é isso. É que todo mundo que fez tudo isso pecou. O que o Davi fez? Davi fez uma sequência de pecado. Aí foi lá, Batseba, matou a mulher do cara, aí teve um filho, não sei o que, fez uma mentira. Mas o cara é esse cara. Não estou dizendo que vocês, depois de se aprofundar no relacionamento com Deus, vocês vão se tornar pessoas perfeitas. Eu só quero dizer que vocês precisam ser incomodados com o nível raso que nós estamos vivendo. E Davi estava incomodado com o nível raso. Olha o que o Davi declara. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Vamos entender isso aí, vou destrinchar para vocês. Uma coisa peço ao Senhor. Tem que haver o desejo. O desejo parte de nós. Porque a responsabilidade de se achegar a Deus é sua. Porque Ele já se achegou. Os meninos vão lembrar muito bem. Lembram da passagem do sacerdote lá, do cara que cuida da lenha? A responsabilidade de cuidar do altar é do sacerdote. A responsabilidade de cuidar do teu altar é sua mesmo. Não é do pastor. Não é do pastor Paulo. Não é do teu líder. É sua. Então Davi ele fala, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa só. E o desejo ele tem que existir no seu coração. E o desejo é algo que todo mundo sente, inclusive o pessoal do Êxodo. Vocês lembram que eles clamaram? Eles tinham um desejo. E aí Davi fala em seguinte, e a buscarei. Ao primeiro passo. E a buscarei. O desejo vem no seu coração e não fica só em desejo. Eu vou. Você tem que ir. Você sente o desejo e você vai. E aí, mas que desejo é esse? Que tipo de desejo? É um desejo inútil que ele tem? Não é um desejo inútil, não é um desejo por um computador novo, não é um desejo, sei lá, por um emprego novo, não é um desejo, um inútil como qualquer um. Davi não quer um aumento de salário, Davi não quer sua vida bem resolvida. Davi tem um desejo, é o maior e melhor desejo de todos. Ele fala o seguinte no verso 4. Eu vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor. Um dia só. É isso que Davi fala? 2 dias. Todos os dias da minha vida. Você acha que Davi quer um relacionamento superficial? Quem quer morar eternamente quer um relacionamento superficial? Não quer um relacionamento superficial. Quando eu me caso, eu tenho um namoro, eu estou namorando. E quando eu me caso, eu quero algo mais. Eu quero um relacionamento mais íntimo. Eu não falo de sexo. Eu quero um relacionamento muito mais íntimo. E o que Davi está querendo fazer aqui? Ele quer um relacionamento não de alguns minutos. Ele não quer que seja um dia maravilhoso e o outro dia seja ruim. Ele não quer vir aqui no domingo. Ele não quer passar um domingo na casa do Senhor. Não estou falando de um templo, mas a morada de Deus no Antigo Testamento era onde Deus habitava. E ele fala, eu quero morar todo dia aí. Eu quero morar na tua presença. E por que eu quero morar na presença de Deus? Davi disse pelo menos 2 coisas que ele queria. A primeira ele fala, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A primeira é o quê? Para contemplar a beleza do Senhor. O que é contemplar? Contemplar é fixar o olho em alguém, os olhos em alguém ou alguma coisa. E Davi queria morar, porque ele queria olhar fixamente para Deus. Algumas pessoas perguntam, não sei se alguém perguntou para o pastor assim, pastor, o que a gente vai fazer na eternidade? Aí quando a gente vai ler Apocalipse, a palavra de Apocalipse fala assim, na eternidade a gente vai cantar santo, santo todo dia. Porque é uma obrigação no céu você cantar santo. A eternidade é muito mais que isso.
Lá em Apocalipse 4, quando os 4 seres viventes declaram a santidade de Deus, não é simplesmente porque era uma obrigação, mas é quando ele olha para Deus, a única palavra que vem na mente é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Você já viu, você já passou assim por um lugar muito bonito, você já viajou de avião, que quando ele passa das nuvens assim, fica aquele mar de nuvem. Aí você fica olhando assim, caramba, que bonito. Aí você procura outra palavra aí, caramba, é bonitão. É muito bonito. É justamente isso. Sabe por que eu digo isso? Porque lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, o que os anjos cantavam lá? Santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da tua glória. É isso que Davi queria fazer, era sentar na casa, no lugar de Deus e falar assim, ó, santo, santo é o Senhor. É declarar a santidade de Deus. Mas para eu entrar no templo de Deus, eu tenho que ser o quê? Santo. Santo. E como é que eu ganho minha santidade? É o segundo desejo de Davi. E o que Davi quer? Meditar no seu santo templo. No Salmo de número 1, é muito conhecido, onde o desejo do salmista é meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Eu preciso meditar na lei do Senhor. Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso me aprofundar, e é por prazer, não por obrigação. Às vezes eu quero ler a Bíblia todo dia, mas é uma obrigação para mim, eu não tenho prazer em ler ela. Mas o que Davi estava querendo fazer, eu quero meditar, eu quero ficar todo dia lá, olhar para o Senhor, santo, santo, santo. Caramba, é muito bonito mesmo. A gente precisa meditar e ter prazer na lei do Senhor. Como é que a gente quer conhecer a Deus se a gente nem lê a Bíblia? A gente está esperando uma voz vindo do nada aqui e falar, ó, Venâncio. Se acontecer, julga, hein? A comunicação com Deus é uma via de mão dupla. Para eu ouvir Deus, eu leio a Bíblia. E para eu falar com Deus, eu faço o quê? Eu oro. Eu não posso só ler a Bíblia demais, porque eu me torno um cristão muito racional. E eu não posso só orar demais, porque eu me torno um cristão muito emocional. É um equilíbrio. Já viu aquela cena do Thanos, assim, na faquinha? Perfeitamente equilibrado. Para quem pegou um universo perfeitamente equilibrado. É um equilíbrio. Se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. E se você quer falar com Deus, ora. E quando todo esse desejo morar no meu coração, eu parto para o segundo passo, que é o que Moisés fez, que é a ousadia. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 33, aí o Lucas pode subir. Êxodo capítulo 33, no verso 12. A gente vai ver o que aconteceu. É o segundo passo. A palavra de Deus, ela fala o seguinte. Vou esperar, tem muita folha ainda passando, né? Vou esperar as folhas acabar. Êxodo capítulo 33. Se a gente levar em conta tudo isso que eu falei e trazer para a nossa vida aqui agora, vai acontecer exatamente o que Moisés fez aqui no capítulo 33, no verso 12. E aí, Moisés ele vai ter esse encontro com Deus, né? Logo depois ali do bezerro de ouro, onde o povo está ali totalmente idólatra, totalmente pecaminoso, e Deus fala que ó, vou fulminar todo mundo. E Moisés fala, não. Por favor, Senhor, tira meu nome do livro lá da vida e bota o deles. Moisés não sabia o que estava dizendo. Ele não tinha nem noção do que ele estava dizendo. E aí, no verso um pouco adiante, no verso 12 do capítulo 33, Moisés fala o seguinte para Deus. Olha a ousadia do cara. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento
o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considere que esta nação é o teu povo. Está ousado. E aí Deus vai lá e responde: olha só, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E aí Moisés, com muita ousadia, ele olha para Deus, ele olha para Deus e fala, no verso 15: se a tua presença não vier comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele não quer anjo, ele não quer ninguém, ele quer o Senhor. E aí no verso 16, ele continua a fala dele: pois como se há de saber que achemos graça aos teus olhos, eu, o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todo Israel? Aí o Senhor fala com Moisés: olha só, Moisés, farei também isto que disseste. Moisés está só pedindo e Deus está só dando. Porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés atrapalha Deus e fala: rogo-te que me mostres a tua glória. Ousadamente Moisés, aquele que entrou na nuvem escura e que estava com medo, agora ele fala: aquilo que eu vi, eu quero ver de novo. Me mostra a tua glória. E Deus sabia que se Moisés visse, Moisés morreria. Moisés não se nega a se revelar a nós. Deus não se nega a se revelar a nós. E Deus, no verso seguinte, ele fala no verso 19: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver, misericórdia de quem me compadecer, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: olha só, você quer ver minha glória? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar a minha glória. E acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto nenhum homem poderá ver a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, e quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. O próprio Deus ia proteger Moisés do próprio Deus. No verso 23: depois, em tirando eu a mão, tu me verás de costas, mas a minha face não se verá. É isso que a gente precisa almejar. Não é somente cantar músicas, eu quero ver a tua face, Deus, mas é viver a glória de Deus. Curva a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra e aquilo que o Senhor preparou para nós, para mais esse ano de vida. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por nos incomodar a ter um relacionamento profundo contigo, por nos incomodar a ter um relacionamento raso para contigo, Senhor. E não queremos nos manter nesse relacionamento raso, Deus. Nós queremos se aprofundar no teu amor, mergulhar no teu oceano de misericórdia. Nós queremos ter ousadia para falar. Senhor Deus, que as pessoas vejam em nós a manifestação do teu poder, que nós sejamos Moisés, que nós não dependemos de Moisés para se aproximar a ti. Nós não queremos pedir só oração, mas nós queremos orar um pelos outros. Um desejo nós temos, Senhor, e nos ajuda a buscar, ó Pai, a morar na tua presença eternamente. É morar contigo eternamente, Senhor. Nós não aguentamos mais as barreiras, Deus. Nós não aguentamos mais o peso do pecado. Nós não aguentamos mais as dores deste mundo. Volta, Senhor, porque queremos morar contigo. Incomoda os corações essa manhã, ó Deus. Incomoda corações a vencerem barreiras.
Incomoda corações, ó Deus, a se aproximar de Ti. Porque nós somos totalmente dependentes e apaixonados do Teu amor, pela Tua mão. Senhor Deus, nós não queremos nos contentar pela forma que temos levado a palavra, Senhor. São 22 anos e nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer e nós nos rendemos essa manhã ao Teu agir. Nós nos rendemos essa manhã ao Teu agir, e a Tua palavra e a Tua mão, Senhor. Nós clamamos por libertação, assim como o povo no Êxodo clamou. Senhor, nos liberta, nos ajuda a vencer barreiras, porque o Senhor já fez por nós. E assim como aquele pai creu, nós cremos hoje que tudo é possível ao que crer, Senhor. Receba, Deus, as palavras que foram ministradas, ó Pai, que eu não tenha te atrapalhado, que eu não tenha te incomodado, Senhor, mas que antes que impactem os meus irmãos, que essa palavra impacte a minha vida, ó Deus. Que primeiro ela impacte o meu coração, ó Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus, amém.